Boa tarde ou boa noite, valentes do Filho de Davi. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para saudá-los e pedir a Cristo suas bênçãos sobre cada um de vocês e sobre mim também. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, o Filho de Davi, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e nos prospere espiritualmente e materialmente, e nos use grandemente em sua obra neste último dia, até que seja estabelecido Cristo no trono de Davi e reine sobre o povo hebreu e sobre todo o planeta Terra. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Cristo, em sua primeira vinda, vejam vocês, fez a introdução para uma nova e a uma nova dispensação, para a dispensação da graça, a sexta dispensação. Podem tomar assento, tenham a bondade. E vejam vocês, João introduziu a Cristo, e Cristo introduziu a sexta dispensação, e o novo pacto que Deus estabeleceria com o seu povo, tanto com os hebreus como com os escolhidos dentre os gentios. E todo o trabalho que Cristo realizou se tornou essa introdução para a dispensação da graça, a sexta dispensação. Para o último dia, Cristo, sob o sétimo selo, estará fazendo a introdução à sétima dispensação e ao sétimo milênio. O sétimo selo é o que introduz o sétimo milênio e também introduz a sétima dispensação, a dispensação do reino. E ao final do sétimo selo é o fim para o mundo, é o fim para os sistemas mundiais, é o fim para o reino dos gentios, é o fim do tempo e é também o fim do sétimo selo e a introdução ao milênio. Ou seja, que todas essas coisas estão no sétimo selo. Se chega ao final de todo esse trabalho de introdução, da dispensação do reino e de introdução ao sétimo milênio. Vejam, é o sétimo selo, Cristo, quem faz a introdução ao sétimo milênio e também à sétima dispensação. E nos revela todos esses mistérios por meio do seu anjo no último dia, enviado para dar testemunho de todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final. E por meio desta mensagem da grande voz de trombeta, o Evangelho do Reino, que é o Evangelho do Reino, é que obtemos o conhecimento de todas essas coisas que em breve devem acontecer. E assim obtemos todo esse programa de introdução para a sétima dispensação e para o reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E quando trabalhamos na obra de Cristo deste tempo final, estamos trabalhando nesse trabalho de introdução ao glorioso reino milenial de Cristo e também a sétima dispensação. Assim como Cristo trabalhou e seus discípulos nessa etapa de introdução. E por isso, vejam vocês, Cristo foi o mensageiro da sexta dispensação e seus discípulos foram as pessoas que receberam as maiores bênçãos. Pois 12 tronos para esses 12 líderes, um deles, pois, falhou e outra pessoa veio e ocupou o seu lugar. Porque a bênção de Deus não se perde. Alguém pode perder a bênção de Deus, mas vem outro e é colocado neste lugar e a bênção de Deus segue em frente. Assim que 12 tronos, vejam vocês, 12 tronos estavam ordenados por Deus para 12 apóstolos, 12 colunas, 12 pessoas que estariam com Cristo trabalhando nessa etapa de introdução
a sexta dispensação e de introdução a esse tempo de últimos dias, do quinto milênio e do sexto milênio. E agora nos corresponde estar no ciclo divino, paralelo àquele ciclo divino. Eles estavam na era da pedra angular da primeira vinda de Cristo e nos corresponde estar na era da pedra angular da segunda vinda de Cristo, que é a etapa de introdução ao sétimo milênio. E vejam vocês, se acrescentarmos ao calendário os anos de atrasos que tem, já estamos no sétimo milênio. E se deixarmos tal e como está o calendário que se usa entre os gentios, olhem, falta tão pouquinho que esse tempo nos vai a Miguel e a mim tão rápido. Já o programa deste ano já está completo. Ou seja que o programa de um ano, já desde o ano anterior, Miguel já vai preparando e esse tempo vai voando. Vai voando nos dois sentidos. Vai voando assim rápido e vai voando porque estamos viajando de avião, voando todo o tempo. Assim que o tempo vai voando e nós o passamos voando. Assim que vamos ao compasso do tempo. O tempo vai voando e nós vamos voando também. Não se pode fazer em outra forma. Imagine se fosse como no tempo dos apóstolos lá, ou dos profetas do Antigo Testamento. Era preciso ir buscar um burrinho e por mais que alguém puxe com força, apresse o burrinho, a velocidade não chega nem a velocidade onde dão multas em lugar de escola, que é uma velocidade a mais lenta. Aí passa o burrinho a toda velocidade e não vai nem na metade da velocidade que dão a multa. Agora, para esse tempo, porquanto a obra é a nível internacional, pois Deus permitiu ter os aviões, e mais adiante a obra será mais rápida. E como não há equipamentos mais rápidos, pois Deus nos vai dar um equipamento mais rápido, um novo corpo. E nesse novo corpo, o melhor, nem teremos que usar aviões. No novo corpo não teremos limitações. Assim que, para essa obra de 30 a 40 dias, eu creio que nos vem muito bem um corpo que tenha em si o equipamento de transporte, que venha equipado completo. Vejam, o de Jesus estava equipado completo, passava através das paredes sem ninguém abrir a porta, não tinha que bater na porta. E quando teve que ir, ou quando tinha que ir de uma cidade a outra, depois que ressuscitou, vejam vocês, os anjos disseram aos discípulos, vão a Galileia, e ali ele os verá. E apareceu lá. E apareceu em diferentes ocasiões. E quando teve que ir, não disse a Pedro, Pedro, me leve ao aeroporto em um burrinho. Não. Ele subiu ao céu porque tinha o equipamento nele. E assim é o corpo eterno que vamos ter, igual ao corpo de Jesus Cristo, nosso Salvador. E para quem é esse corpo? Para cada um de nós. E agora nós o amamos. E em nossa alma, todo o tempo, tínhamos desejado conhecer seu programa e trabalhar em sua obra. E agora ele nos deu a oportunidade. E agora nos abre as Escrituras e nos mostra quem somos, nos mostra a era em que estamos, a era da pedra angular, e nos mostra a dispensação que está se entrelaçando com a dispensação da graça, e nos dá a mensagem da dispensação do reino, que é a grande voz de trombeta ou trombeta final. Quem sabia que a grande voz de trombeta era uma mensagem? Ninguém sabia. Quem sabia que era a mensagem do Evangelho do Reino? Muito menos. Mas vejam vocês, a forma tão simples que Deus nos abriu as Escrituras e nos mostra que em Apocalipse capítulo
capítulo 1, versículo 10 ao 11. Esta grande voz de trombeta que João escutou no dia do Senhor era a voz do Alfa e o Ômega, a voz de Cristo, como uma grande voz de trombeta falando. E essa é a grande voz de trombeta, a voz de Cristo nos falando nesse tempo final e nos dando a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. É a voz de Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todos estes mistérios, todas estas coisas que devem acontecer nesse tempo final, quando as 7 eras ou etapas terminaram. E agora? O quê? Agora é o quê? Agora é o melhor. Porque é melhor o fim do negócio que o princípio. Se foi de grande bênção viver em uma era e receber a mensagem de Cristo por meio do mensageiro de cada era, para esse tempo é muito melhor. Vejam, nas bodas de Caná, quando acabou o vinho, toda pessoa pensou, os que, mesmo que não soubesse que acabou, mas os que estavam trabalhando com o vinho, os que estavam servindo, disseram, aqui já nos apareceu tremendo problema. Mas era a etapa mais gloriosa, porque agora estava ali o qual tinha o poder para dar vinho para todos os que ali estavam presentes, para que assim estivesse alegre a festa de bodas. E agora, Maria diz a Jesus, olha, acabou o vinho. Parece que tinha boa amizade com essa família, que os convidou a essas bodas. E não se sabe se eram até a família de Maria ou de José. E é como vocês, alguns de vocês têm família aqui, mas também têm família em outras cidades e em outros estados distantes. E algumas vezes, quando você chega lá, conhece pessoas que são da sua família e não as conhecia. Olha, mas de onde você é? Quem é seu avô, seu papai? Não é que eu sou filho de fulano ou de fulana e não nos tínhamos visto antes. Mas vejam vocês, em seguida se conhece. Agora vejam, Jesus subiu ou desceu, Miguel? Deve ter sido subiu, não é? Não diz, vamos ver, busque o mapa aí, Nazaré, e depois busca a Galileia, a Caná. As duas cidades estavam na Galileia? As duas cidades estavam na Galileia. E Galileia se chama Galileia dos gentios, não é? A todo esse território. Subiu até lá, subiu com seus discípulos. Não sabemos se todos os discípulos ou alguns. Os que tinha até esse momento, porque ele foi obtendo os discípulos gradualmente. Todos não chegaram no mesmo dia, mas que chegaram gradualmente a Jesus. E agora, disse, este princípio de sinal ou de milagres fez Jesus. Isto foi quando Maria disse, olha, não tem vinho, acabou-se o vinho. Então Jesus disse, mulher, como disse, minha hora não chegou, algo assim. É que se lemos, seguimos por aí, e já não é uma saudação, bom, minha hora não chegou ainda. E com tudo isso, ela, pois, deixou, como dizemos nós, a batata quente nas mãos de Jesus. Bom, ainda não veio minha hora. Ainda não veio minha hora. Mas até com tudo isso, deixou essa responsabilidade a Jesus. E agora, ou tirava dinheiro do bolso e mandava comprar. E onde? A essa hora, não sabemos que hora era, se era de dia ou de noite.
Mas agora Jesus ordena que encham essas talhas de água. Quantas eram? 6 ou 7? 6 talhas de água. E em seguida ordenou que tirassem e levassem ao mestre-sala a água convertida em vinho. Vejam vocês. O mestre-sala provou e disse ao que se casou, todo mundo, todos os que se casam ou todos os que realizam uma festa ou uma boda, tiram o melhor vinho primeiro. E depois, quando já as pessoas já estão um pouquinho tontas, que não importa o que derem, dizem que está bom, porque já o sabor já não o tem como no princípio, não sente. Agora o mestre-sala, que sabia do vinho, sabia de vinho, diz ao noivo, agora toda pessoa serve o melhor vinho primeiro, para que as pessoas que tomam, como estão ainda bem, pois provam e podem captar bem seu aroma e seu sabor, mas tu fizeste o inverso. Tu deixaste o melhor vinho para o final. E o mestre-sala não sabia de onde o noivo tinha tirado o vinho. E agora vejam, o vinho representa o estímulo que vem por meio da revelação divina. A água da palavra sendo dada produz esse vinho, esse estímulo na pessoa. Se não há palavra revelada para uma era, não há estímulo, não há vinho. E agora, terminou o vinho das 7 eras da igreja gentia. A revelação divina para as 7 eras já foi dada por meio dos 7 mensageiros. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, neste tempo final, buscando vinho. E muitos pensavam que já toda a revelação foi dada. Mas Cristo toma a água da palavra. E toma esta água da palavra revelada. Abre, revela estes mistérios da palavra divina correspondente a este tempo final e converte a água em vinho, em estímulo para cada um de nós. E assim, neste tempo final, estamos estimulados pela revelação de Cristo para este tempo final, para a era da pedra angular e dispensação do reino. Em nenhum outro lugar há vinho. Em nenhum outro lugar há revelação divina, produzindo o estímulo que é necessário neste tempo final. E lá estavam em bodas. E para eles lá, bodas sem vinho, era bodas que não tinha alegria. Porque o vinho alegra o coração das pessoas. E eles usavam lá o vinho. E agora, o vinho da revelação divina, a revelação divina, sendo trazida aos filhos de Deus, produz o vinho. A palavra revelada se converte em estímulo para todos nós. Se converte em vinho na vida de cada um de nós. E esse princípio de milagres, Cristo fez lá. E esse princípio de milagres é o que Cristo tem feito aqui neste tempo final. Assim é que começou a era da pedra angular e a dispensação do reino. Convertendo a água em vinho e trazendo assim a revelação divina e produzindo o estímulo na igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular. E agora,
Vejam vocês a bênção tão grande que temos. Por quê? Porque Cristo converte a água em vinho para nós. E a revelação divina que vem para a nossa era traz o estímulo em nossas almas neste tempo final. Sem a revelação divina do último dia, não há estímulo na alma do ser humano. Por isso é que para este tempo final, Cristo esteve fazendo esse princípio de milagres. E Ele continuará fazendo outros milagres à medida que vai passando o tempo. E vai nos enchendo do conhecimento do seu programa. E os que eram cegos espirituais lhes abre os olhos e então podem ver e desfrutar do dia da era da pedra angular. Ver o dia da era da pedra angular e ver o dia da dispensação do reino e ver o último dia, que é o 7º milênio. Vê-lo, entendê-lo, o qual antes não podíamos ver. Assim que começou convertendo a água em vinho. E continuamos tomando desta água convertida em vinho, seguimos recebendo o estímulo pela revelação divina do nosso tempo, de nossa era e de nossa dispensação. E Jesus continua fazendo outros milagres. Todos aqueles milagres físicos que fez, depois do último dia, Ele os faz no campo espiritual. E depois fará também no campo físico. E fará um grande milagre, que cobrirá todos os milagres. Cristo nos transformará. E com esse milagre, teremos em nossa vida todos os milagres maiores que possam ser feitos em nossa vida. Porque com esse milagre ficarão resolvidos todos os problemas, todos os nossos problemas. E todas as bênçãos de Deus a teremos em nós. E não teremos que estar pensando: estou ficando velho, os cabelos estão ficando brancos. Alguns ficam brancos, a outros não. A outros caem, que é pior. Pelo menos que quem o tem branco, pois tem ainda. Mas no novo corpo, cada um terá a cor que Deus desenhou para ele desde antes da fundação do mundo, e estará jovenzinho para toda a eternidade com todo o seu cabelo e com a cor que lhe corresponde, conforme como Deus ouviu. E será um corpo jovenzinho e perfeito, igual ao corpo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Assim que vejam vocês como nosso Senhor Jesus Cristo, neste tempo final, está atuando para nos levar à transformação do nosso corpo e à ressurreição dos corpos dos mortos em Cristo. Ressuscitarão em um novo corpo, em um corpo eterno e glorificado. E agora, nós, vivendo nesse tempo no qual estamos, temos que estar com nossos olhos espirituais bem abertos, porque Ele já nos abriu os olhos. E se nos abrir os olhos espirituais, isso é um milagre maior que abrir os olhos físicos de uma pessoa. E agora, através da revelação divina correspondente ao nosso tempo, vamos exercitando nossos olhos, vendo, lendo e escutando. Exercitamos nossos ouvidos também. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas e o que diz à sua igreja nesse tempo final, onde nos dá a conhecer todas as coisas que em breve devem acontecer. Nós a estamos escutando e temos nosso ouvido bem afinado à voz de Cristo. E estamos escutando, assim como o profeta Elias no monte
lá do Sinai, escutou uma voz, uma pequena voz. Assim também nós escutamos a voz de Cristo, mas temos o ouvido bem afinado a essa voz. Conhecemos essa voz. E sua voz entra em nós e chega até o profundo da nossa alma, do nosso coração. E assim Ele nos mantém com sua palavra revelada, estimulados todos os dias de nossa vida. Nos mantém em um avivamento espiritual no profundo da nossa alma. É o avivamento do último dia, o avivamento da era da pedra angular, o avivamento da igreja do Senhor Jesus Cristo por meio da voz dos 7 trovões de Apocalipse capítulo 10. Pois os 7 trovões estão profetizados pelo precursor da segunda vinda de Cristo, que dariam à noiva um despertamento, um avivamento. Não há outra forma para receber um avivamento, um despertamento. Não há outra forma para receber o estímulo que é necessário no último dia, para receber a fé para ser transformados, a revelação para sermos transformados, elevados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. É por meio da revelação divina que nos traz os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, que é a voz de Cristo nos falando e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, convertendo assim a água, a revelação da palavra, convertendo em nós em estímulos, em regozijo, em um avivamento espiritual na alma de cada um de nós. E agora, Cristo nos deu o privilégio de trabalhar em sua obra neste tempo final, em toda a sua obra, a qual é a antessala ao reino milenial, a sala de espera, a qual é a introdução a esse reino milenial. E por isso, os que trabalham na obra de Cristo neste tempo final terão as maiores bênçãos que Cristo repartirá. Assim como os apóstolos tiveram uma bênção muito grande, porque estiveram com Cristo trabalhando na era da pedra angular, a era de introdução para a dispensação da graça. E em seguida continuaram trabalhando. Assim que podemos ver que continuaram trabalhando e continuaram desfrutando das bênçãos de Deus. E nós continuaremos desfrutando das bênçãos de Deus no reino milenial. E cada um de vocês e eu também estaremos na posição correspondente nesse reino milenial. Porque nosso trabalho no Senhor não é em vão, diz o apóstolo São Paulo. E Cristo também fala disto quando disse: eis que cedo venho, e meu galardão está comigo para recompensar a cada um segundo as suas obras, ou seja, conforme a sua obra, ou as suas obras. Onde está isso? Apocalipse 22, 12. E também Cristo disse: porque o Filho do Homem virá com seus anjos e então recompensará cada um conforme as suas obras. Onde está isso? São Mateus 16, versículo 27. E o 28 também nos fala de que há alguns dos que estão ali que não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino, ou vindo na glória do seu Pai, algo assim. E o 28? Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, ou seja, que não provarão a morte, que não morrerão, até que vejam vir o Filho do Homem vindo no seu reino. E quando nos fala de alguns,
já é mais de um. E foram Pedro, Tiago e João que viram a vinda do Filho do Homem no seu reino, no Monte da Transfiguração. E em seguida, quando Cristo falou de João, o apóstolo, e disse a Pedro, quando Pedro queria saber, depois de Cristo ressuscitado, e Cristo disse a Pedro, apacenta minhas ovelhas, umas quantas vezes, e depois disse, vem. E vão caminhando, e então Pedro disse, vê a João. João como que vinha atrás deles. E ia também, e melhor, Pedro queria ir sozinho com Jesus, e Pedro disse a Jesus, Senhor, e este o quê? Ou seja, não tinha sido convidado para ir com eles. O quê? Ou fica ou vai conosco. E então Jesus disse, e se eu quiser que ele fique até que eu venha? E aquilo significava que João, o apóstolo, ficaria até ver a vinda do Senhor. Mas os discípulos que escutaram e em seguida os que escutaram os outros dizer o que Jesus havia dito de João, diziam que João não ia morrer até a segunda vinda de Cristo. Mas João ia permanecer até ver a vinda de Cristo na visão apocalíptica. Aí foi que a viu. Já não eram alguns, agora era um sozinho. Um dos três que tinham visto a vinda do Filho do Homem no seu reino, lá no Monte da Transfiguração, agora em seguida a viu na ilha de Pátimos. E por isso, assim como tinha visto no Monte da Transfiguração com seu rosto como o sol, o viu com seu rosto como o sol em Apocalipse capítulo 1, versículo 12 ao 18, e em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante. Vê? E aí, João recebeu toda essa revelação apocalíptica através do anjo de Jesus Cristo. E depois que ele escreveu tudo e em seguida foi libertado e levado e foi em seguida a Éfeso e ali continuou pastoreando, não é, Miguel? Pastoreando a igreja de Éfeso. E aí também a Virgem Maria vivia também, seguramente, porque Cristo tinha dito a João e a Maria, Cristo tinha dito a Maria, mulher, eis aí teu filho, apontando a João, o apóstolo. E a João disse, filho, eis aí tua mãe. A encomendou aos cuidados de João, o apóstolo, e João, o apóstolo, também ficou aos cuidados de Maria, mesmo que também João tivesse sua mãe. Mas, quem sabe se eram até família? Ou pelo menos eram boas amigas. E em seguida, como estavam seguindo a Jesus, ou seja, que eram crentes em Jesus também, a mãe de João, o apóstolo. Recordam? Ela foi quem veio com João e Tiago e queria que Jesus, no seu reino, colocasse um dos seus filhos de um lado e o outro de outro lado. Os discípulos João e Tiago contaram a sua mãe o que tinham visto no Monte da Transfiguração. Foi depois do Monte da Transfiguração. O do Monte da Transfiguração foi em Mateus capítulo 17 e o do pedido de Tiago e João com sua mãe a Jesus foi no capítulo 20 de São Mateus. E também aparece por aí, não sei se foi no capítulo 10 de São Marcos.
E vejam vocês, eles desejavam uma posição importante no reino de Jesus Cristo. E agora, não vamos nos aborrecer com eles. Eu pergunto, e quem não? Nesse reino de Jesus Cristo, quem não desejaria a melhor posição? E se não conseguir a melhor, pois a segunda. E se não conseguir a segunda, pois a terceira. E assim por diante. Vejam. Há pessoas que desejaram uma posição bem importante no reino de Jesus Cristo. Os próprios apóstolos lutavam um com o outro, de quem seria o maior no reino. E melhor, um diria, não, vou ser eu. E outro melhor, não, sou eu, vou ser eu. E a outro diz, não, vou ser eu. E Jesus os via nessas discussões, porque eles eram como nós assim. Eram pessoas comuns, mas que buscavam a bênção de Deus, amavam a Cristo e desejavam as bênçãos de Jesus Cristo. E desejavam ter a posição mais alta que eles pudessem obter no reino de Jesus Cristo. Eles criam no que Jesus Cristo falava e eles sabiam que Cristo iria estar em um reino literal, reinando como rei. E eles queriam estar nesse reino em uma boa posição. Cristo disse a eles que o maior é quem serve. Quem serve é o maior. E agora, parece que creio que disse a eles, quem quiser ser o maior, seja quem sirva aos demais. E servindo aos demais, vejam vocês, a pessoa recebe maior bênção, porque é melhor dar do que receber. É melhor servir do que ser servido. Cristo também disse, eu não vim para ser servido. Não vim para que vocês me sirvam. Eu vim para servir. E assim nós estamos também em nosso tempo, como valentes do filho de Davi para servir a Cristo e a sua obra e a seu povo nesse tempo final. Os valentes de Davi estiveram em uma posição muito importante depois que Davi subiu ao trono. E vejam, Cristo fala aos seus discípulos, os quais estavam buscando uma boa posição, diz: quando fala de que quem não deixar pai, mãe e filho, e tudo por causa dele, e do evangelho não é digno dele. E fala também de que aos que deixaram tudo, ele dará 100 por 1. Eles dizem, e a nós o quê? Nós deixamos pai, mãe, deixamos tudo por ti. Cristo disse, vocês receberão 100 vezes. E em seguida, a vida eterna. Em outra ocasião, em que querem ter uma boa posição, disse, vocês se sentarão em 12 tronos. 12 tronos estão preparados no programa de Deus para 12 apóstolos da primeira vinda de Cristo. E agora vejam vocês, esses 12 tronos, de 24 que há lá, para 24 anciãos, 12 pertencem aos 12 apóstolos, e os outros 12 pertencem aos 12 patriarcas. E agora, podemos ver também que em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, disse que se colocaram tronos e se sentaram sobre eles, aos quais foi dado poder de julgar. E agora nós somos reis e sacerdotes. Se somos reis,
Recordem, há um lugar muito importante para cada um de nós. E se somos sacerdotes, também há uma posição no sacerdócio para o reino milenial e para toda a eternidade, na qual nós estaremos. Ou seja, que estaremos na administração desse glorioso reino milenial. Somos o gabinete executivo de Cristo, do Rei de Israel e Rei do mundo inteiro. E seu gabinete é sua igreja, os redimidos. E em um gabinete, uns têm uma posição e outros têm outra posição. Há uns de uma posição mais alta e outros de uma posição mais baixa, mas todas são posições importantes. Qualquer um não pode ser do gabinete de um rei, e menos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora vejam o que acontece com um rei ou com um presidente de alguma nação ou um governador, no tempo em que se está nessa etapa de luta, de esforço, de trabalho, fazendo a política para que seja eleito presidente. Os que trabalharam com ele são os que depois serão colocados nas diferentes posições. Ele não vai pegar alguém que não fez nada para colocá-lo em uma boa posição. Os outros, depois que trabalharam, vão dizer, bom, esse não trabalhou nada e foi colocado em uma boa posição, e nós o quê? Que trabalhamos todo o tempo. Agora, Cristo disse, quem me serve, meu Pai o honrará. E também ele disse que quem o serve estará onde ele está. Onde ele estiver, aí nós estaremos com ele. Agora podemos ver que temos uma posição bem importante no glorioso reino milenial de Cristo, porque estamos trabalhando braço a braço com ele. Assim que valentes do filho de Davi em frente, trabalhando na obra de Cristo nesse tempo final, nesta etapa de pré-reino milenial, esta etapa que realiza a introdução ao milênio, a etapa que faz essa introdução correspondeu a nós. Assim que trabalhemos com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com amor divino, e dando graças a Cristo pelo privilégio de trabalhar em sua obra neste tempo final. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e os use grandemente em sua obra neste último dia e os prospere espiritualmente e materialmente neste tempo final. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Damos graças